Olá, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo. Sejam novamente todos vocês muito bem-vindos aqui no canal do Conhecimento Múltiplo. Para mim é uma honra ter vocês aqui novamente, tá? Eu agradeço de coração, muito feliz que vocês estejam aqui. Bom, o papo que me traz aqui hoje é AVC, Acidente Vascular Cerebral. AVE, Acidente Vascular Encefálico. Tem diferença? Absolutamente nenhuma. Nós vamos ver já no decorrer do vídeo. Porque, na verdade, a Sociedade Brasileira de Neurologia, eles padronizaram o AVC como uma maneira mais simples de se falar. Só que se você for olhar do ponto de vista anatômico, um encéfalo é constituído da estrutura de cérebro, mais as outras estruturas adjacentes, que eu vou falar já para vocês. Tá? Bom, nós vamos falar também os tipos de AVC que existe, se o AVC ele é isquêmico, se ele é hemorrágico, se ele é um AVC transitório. Falaremos também fatores de riscos que pode ser controlado através de um hábito saudável de vida e fatores de riscos que podem melhorar com auxílio médico, não com hábito de vida, mas com auxílio médico que você pode mudar, certo? Outra coisa, falamos dos sintomas, né? Falaremos também da ação propriamente dita que você tem que ter frente a um paciente com um quadro característico de AVC, tá certo? Tratamento, falando do tratamento que pode ser realizado, né? Que se é uma conduta médica, evidentemente, tá certo, galera? E prevenção, tranquilo? Mas antes de a gente começarmos, eu convido a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, porque aqui no nosso canal nós temos assuntos de extrema relevância, com uma linguagem simples, clara, objetiva e direta, baseado sempre em ciência, artigos científicos, ok? Quando você se inscrever, não esqueça de acionar o sininho de notificações para que você receba novas notificações de novos vídeos que estaremos fazendo toda semana aqui, tá? Outra coisa, deixa o like pra gente lá para dar uma força e aumentar a relevância do canal frente à plataforma do YouTube, tá certo? E é isso, galera. Deixe seu comentário também nos comentários, né? Se você gostou ou não, ajuda bastante a gente, tá? Simbora então ver acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral? Então, galera, falando do acidente vascular cerebral ou encefálico, nós vamos falar o seguinte: existem três tipos. Temos o acidente vascular cerebral isquêmico, temos o acidente vascular cerebral hemorrágico e temos também o acidente vascular transitório. Muitas pessoas falam que é ataque isquêmico transitório, mas eu acho que é uma denominação não tão correta. Por quê? Porque pode acontecer ataque, esse acidente vascular transitório, não por uma isquemia, pode acontecer por uma ruptura de um pequeno vaso, um vaso bem pequenininho, que gera sintomas, evidentemente, na pessoa, mas é uma área muito pequenininha no sistema nervoso central, e não é isquêmico, né? É hemorrágico, né? Então, muito cuidado. Então, é melhor colocar acidente vascular cerebral transitório, melhor. Mas o que é um acidente vascular encefálico ou cerebral? O acidente vascular encefálico ou cerebral é uma interrupção brusca, vamos dizer assim, no fluxo sanguíneo de um ponto de um vaso sanguíneo para um tecido dentro do sistema nervoso central. No caso nosso, o encéfalo, que é o mais importante no caso, certo? E se acontecer numa área, por exemplo, da fala, o indivíduo perde a fala, fica sem falar um tempo, se for transitório e tal, e volta a falar devagar. O indivíduo tem dificuldade, se for na área da respiração, pode ir a óbito. Se for na área do batimento cardíaco, também é óbito. Se for no tronco cerebral, ali no bulbo, é a região do tronco cerebral, tá?
Eu vou estar definindo mais anatomicamente para vocês uma imagem, as estruturas do encéfalo para facilitar vocês entenderem, tá? Então, essa interrupção brusca faz com que o tecido entre em necrose. As células, os neuronais morrem, porque as células neuronais dependem do fluxo sanguíneo, porque elas dependem de oxigênio. Já vamos ver já que o oxigênio é fundamental para a produção de energia para essas células, para a produção de ATP, tá certo? Então, eu achei melhor fazer umas imagens para vocês e comentar em cima delas, para facilitar vocês o entendimento, porque eu falar do encéfalo, falar do polígono de Willis, falar tudo isso, vai ficar mais complicado para você que não estudou a área médica, tá? Então vamos fazer um desenho, numa ilustração, para vocês entenderem melhor. Vamos colocar nessa, beleza? Simbora lá? Bom, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo, antes de falarmos sobre acidente vascular cerebral ou encefálico, nós vamos primeiro conhecer um pouco como que é a estrutura de um vaso sanguíneo. Anatomicamente, a gente não tem uma ideia muito clara disso ainda. Muita gente que não é da área de saúde não tem. Então, para facilitar o entendimento, eu resolvi fazer isso aqui, ó. Um vaso sanguíneo é constituído de 3 camadas, basicamente. A camada mais externa é chamada de túnica adventícia. A camada média, como o próprio nome já diz, é a túnica média. E a camada mais interna, evidentemente, é a túnica íntima. Por que íntima? Porque está intimamente ligada ao sangue. A camada mais externa é a camada constituída de tecido conjuntivo, que como você envelhece, ele aumenta as ligações covalentes nesse tecido, aumentando a rigidez tecidual. Então, conforme você envelhece, a resistência vascular periférica aumenta, aumentando a pressão arterial do indivíduo. E quem tem a tendência genética de acontecer isso, aumenta ainda mais essas ligações covalentes. Conforme o coração contrai o ventrículo, chamado sístole ventricular, impulsiona o sangue para dentro dos vasos. E quando isso acontece, tem que haver uma dilatação, né? Mas com o enrijecimento dessa camada de tecido conjuntivo, que é a mais externa, como eu mencionei, tem esse problema, tá, gente? Geneticamente, tem gente que tem mais hipertensão do que a outra, né? Muito bem, então vamos lá. Na camada mediana, nós temos aqui uma camada de tecido muscular, diferente do outro que é conjuntivo, tá? Ele contrai e relaxa. Ele também sofre ação de medicamentos, viu? Que podem agir relaxando eles e contraindo. Por exemplo, me dê exemplo. O atenolol, propranolol, metoprolol são o quê? Dilatadores de vasos, são beta-bloqueadores que dilatam esses vasos. Haja onde? Nesse tecido muscular da camada intermediária. Ah, mas fala pra mim, a adrenalina faz o quê? Ela contrai esse músculo. A adrenalina faz o inverso, ela faz o vasoconstritor, tá certo? E internamente nós temos um tecido que não é muscular nem conjuntivo, ele é um tecido epitelial de revestimento. Ele é dentro, ele é endotélio, é o endotélio vascular. Esse endotélio é constituído de tecido epitelial, tá, gente? Essa camada endotelial é onde vai formar as placas de ateromas, aliás, por trás delas, na verdade, né? As placas de ateroma e os coágulos, tá? No caso das tromboses, beleza? Bom, o que diferencia um vaso arterial do vaso venoso é que o vaso arterial tem um calibre maior, é mais grosso, né? No caso, a camada muscular é mais grossa. E a veia, no caso, a parte interna tem válvulas, que não permite um refluxo sanguíneo. Vamos ver já para vocês agora, para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, pessoal, acho que não tem muito segredo mais não, né? Então, aqui nós temos uma artéria à esquerda e uma veia à direita. Vou notar que o calibre da túnica intermediária, que a túnica média é bem maior, né? Mais grossa, né? Ó, do que a venosa, né? É uma característica, elas são vasos mais calibrosos, são vasos que estão adaptados para altas pressões, né? Então, estão as 3 camadas, né? A túnica, a íntima, a média e a adventícia, né? Só que o detalhe, olha para o lado direito para você ver, na interna ela tem duas, tá vendo? A válvula, ela abre e fecha, o sangue passa, abre a válvula, o sangue para não retornar ela fecha, não tem retorno, entendeu? O venoso, se retornar começa a formar varizes, se tiver lesões nessas válvulas aí, tá bom? Basicamente é isso, tá, galera? Beleza? Então, galera, para melhorar um pouquinho o conhecimento de vocês, o background, vou falar para vocês um pouco sobre os vasos que irrigam o encéfalo.
nós temos aqui à frente, com dois vasos em vermelho, né? Os vasos mais calibrosos, representando as artérias carótidas, certo? E mais atrás, dentro das vértebras, tem mais um par lá, tá, né? De vasos calibrosos também vermelhos, que são as artérias vertebrais. Então, as artérias vertebrais, juntamente com as artérias carótidas, elas se unem, se juntam, formando uma estrutura chamada polígono de Willis. Esse polígono de Willis que leva toda a condução de sangue para o encéfalo, que é os cérebros e estruturas adjacentes que eu vou falar para vocês já. Então, basicamente, eu queria que vocês soubessem disso para a gente falar sobre o AVC. A partir desses vasos que pode se colar um coágulo, né? Uma obstrução, ok? Então, eu acho que serve para vocês entenderem. Então, o polígono de Willis é formado pela junção dessas quatro artérias, ok? Lembrando que irriga todo o sistema nervoso central. Então, pessoal, esse aqui é o encéfalo, né? Ele é constituído dos dois hemisférios cerebrais, acoplados na base dele. Nós temos o corpo caloso, que eu vou indicar com a flechinha, tá certo? E abaixo do corpo caloso, você tem o diencéfalo, você tem o cerebelo, e você tem o tronco cerebral, que é constituído de ponte, bulbo e mesencéfalo. A grosso modo, é para vocês terem uma ideia de como funciona o encéfalo. O encéfalo é todas essas estruturas juntos, não só o cérebro, tá certo? Logo abaixo do bulbo, descendo ali no tronco cerebral, você vai ter a medula espinhal, tá? No caso, que formando juntamente com o encéfalo o sistema nervoso central. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, galera, espero que vocês tenham entendido essas figuras e que tenham uma certa didática para você fazer entendimento mais básico, assim, digamos assim, né? O importante que se tenha em mente é o seguinte, que os acidentes vasculares cerebrais, ele causam déficits neurológicos nas pessoas, pode causar de menor ou de grande valia, né? Mas, tipo assim, o acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico, se diferencia do acidente vascular transitório justamente por isso, no tempo de estabilização, né? E de recuperação do déficit neurológico, porque o acidente vascular transitório, os déficits neurológicos, tais como fraqueza de um lado do corpo, ou dormência, ou perca do movimento, ele oscila entre 2 a 24 horas se o indivíduo já volta, tá? Faz recuperação imediatamente, com fisioterapia, tudo, já volta. Agora, o acidente vascular encefálico, gente, causado tanto seja ele isquêmico quanto hemorrágico, a área de lesão, o núcleo do derrame do AVC, derrame quando há extravasamento de sangue, se romper. Se for hemorrágico, derrame, se não, isquêmico, né? O núcleo dele, eu vou explicar para vocês daqui a pouco sobre área de penúmbria e tal, tudo vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer. É menor, no caso, quando é transitório. Quando ele é isquêmico, ele é bem maior. E hemorrágico, mais drástico ainda. Tá certo? Então, o que diferencia eles é a estabilização e o tempo de recuperação do déficit neuronal, tá? Beleza, então vamos falar agora mais um pouquinho a respeito do AVC isquêmico. Então, pessoal, continuando o raciocínio do AVC, o AVC é uma redução brusca no fluxo sanguíneo para uma dada região do sistema nervoso central, ou seja, do encéfalo, né? Então, ou seja, por obstrução de um vaso sanguíneo, quando é isquêmico, ou por uma ruptura quando é hemorrágico, certo? Quando você cessa a passagem de sangue, o que acontece? As células do tecido que estão subsequentes a essa obstrução, elas morrem, ou seja, você tem ali uma necrose de liquefação, que é a necrose que acontece em tecido nervoso, litose de liquefação. Certo? Necrose e liquefação. Tudo bem. Aí, mas por que essa relação de não chegar o sangue lá nesse local com a necrose e liquefação? Acontece o seguinte, galera. As células do corpo como um todo, vamos dizer assim, ela depende de suplemento de gás oxigênio para produzir sua energia. E como que essa energia é produzida? Ela é produzida na forma de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfatos.
A adenosina trifosfato, ela tem 3 moléculas de fósforo. Quando quebra essa ligação, libera 8.000 quilocalorias, que entra na ação, na fisiologia, no funcionamento dessas células, para que se mantenha viva e funcional. Tá certo? Então esse suplemento é necessário ser mantido. Na verdade, se não for mantido, o indivíduo tem necrose, ele pode levar o indivíduo à morte, ou seja, vai a óbito, ou deixar sequelas irreversíveis. Sequelas, tipo, me dê um exemplo, sequelas. Paralisia de um lado do corpo, formigamento, às vezes fica surdo, às vezes fica um problema de visão na fala. Tem várias coisas que eu vou mencionar já para vocês. Então, a verdade é que nossas células, então, dependem de um suplemento contínuo de gás O2, gás oxigênio, para a produção de sua energia, através da produção das moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Então, se faz necessário você identificar o mais rapidamente possível esse problema e agir rapidamente. Isso é fundamental para que você evite que o indivíduo vá a óbito ou que tenha sequelas. E se tiver sequelas, que sejam a mínima possível e quase que imperceptível. No Brasil, galera, nós temos, as estimativas dizem, 100.000 casos de AVC por ano. No mundo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que uma pessoa sofre AVC a cada 6 segundos. Então, é uma doença que pode, assim, de certa forma, como ver agora, ser evitada. E se acontecer, se for atendimento rápido, você tem o mínimo possível de sequela, tá? Dependendo da área que foi atingida e da extensão e também do calibre da artéria que foi obstruído ou rompido, ok? Bom, galera, vamos falar do AVC isquêmico, acidente vascular cerebral isquêmico. Mas o que é uma isquemia? Isquemia é uma diminuição ou cessar total da concentração de oxigênio dentro do tecido. Você tem uma diminuição dos níveis ou ausência total, tá certo? Isso é muito ruim para um tecido. Como já mencionei agora mesmo, não é legal. O tecido pode levar à morte, né? Então, o AVC isquêmico, corresponde aproximadamente a 85% dos casos de AVC que acontecem em todo o mundo. Ele é o predominante, ele é o mais comum, né? E como que ele acontece? Por uma obstrução de uma artéria, normalmente, mas pode ser por uma veia também. Essa obstrução se dá por uma placa de ateroma, que é uma placa de gordura. Pode também se dar por um trombo, uma trombose cerebral. Ou seja, um coágulo que obstrui a passagem do sangue de um ponto A para um ponto B. Pode acontecer também uma fibrose, uma doença assim, rara, né? Da própria artéria ali obstruindo a formação da passagem do sangue. E o que acontece? Quando não há passagem do sangue para o tecido, que precisa de suplementação contínua de O2, o tecido subsequente àquela obstrução vai necrosar, vai morrer. E dependendo do local que isso acontece, o indivíduo pode morrer ou ficar com sequelas. E dê um exemplo. Se certos pontos do sistema nervoso central, que são vitais, se esse AVC acontecer no bulbo, no centro do cardiovascular, da parada cardíaca, se acontecer no centro da respiração, da ventilação pulmonar, no bulbo, parada cardíaca, cardiorrespiratória. Se acontecer nos dois, né? Então, vários pontos. Aqui atrás, no centro da fala, o indivíduo fica mudo, perde a fala. Então, isso acontece. Essa necrose, ela acontece em todo o tecido pós a passagem daquela região ali? Não. Essa necrose, na verdade, o AVC, ele tem um núcleo do AVC. E tem uma região que fica na circunvizinhança desse núcleo, que nós chamamos de zona de penumbra, que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa zona de penumbra, ela é afetada parcialmente com isso, mas se você não tomar uma ação rápida, identificar e fazer um atendimento médico, até essa zona de penumbra vai necrosar, tá? O que é grave, gravíssimo, né? Pode morrer por falta de atendimento. Essa zona de penumbra, galera, ela é uma zona que pode ser recuperada com tratamento médico. Então é necessário que você faça o atendimento o mais rápido possível.
Porque daí você, através de medicação, com desobstrução desse vaso por um anticoagulante ou algo assim, que foi identificado que seja isquêmico, né? Que se for hemorrágico, né, o anticoagulante piora, né? Então, a zona de penumbra é recuperável. Essa zona de penumbra é uma área maior que o núcleo, mas o núcleo ocorre a necrose. E ao redor pode ser recuperado por um tratamento médico, tá certo? O AVC isquêmico, basicamente, é isso, galera. Você tem o quê? Uma não suplementação contínua do tecido que está à frente dessa obstrução e gera um ponto de coágulo, perdão, um ponto de coágulo não, gera um ponto de necrose, que é o núcleo do AVC, e ao redor desse núcleo você tem a zona de penumbra. Vocês não sabiam disso? Fiquem sabendo, tá? É nessa zona de penumbra que os médicos agem rapidamente para recuperar, para evitar que morra. Porque se for uma zona de penumbra bem maior, pode afetar outros locais importantes do sistema nervoso, tá certo? É por isso que é o tratamento médico. Bom, galera, o AVC isquêmico é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo desse dia em duas partes para não ficar muito extenso. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre o AVC hemorrágico, o AVC transitório, os cuidados, a ação que tem que se tomar, tá? E os fatores de risco, tá bom? Então, aguardo vocês lá. Segunda parte já sai em seguida. Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Pense positivo que Deus manda a bênção. É assim que funciona. Um abraço, fiquem bem. Não se esqueça de deixar o like e comentar o vídeo ali para ajudar a gente. Comentar, dar um oi, alguma coisa assim, tá legal? E quem não é inscrito, se inscreva. Eu aguardo lá vocês lá.